Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gesiel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. Um canal feito especialmente para você, professor e professora, aluno e aluna, e a todos os simpatizantes da Escola Bíblica Dominical. O objetivo do canal é exatamente este: ajudar e nortear você com subsídios teológicos, subsídios sociais, subsídios históricos, todos os subsídios que pudermos disponibilizar para que você tenha uma boa aula, nós estaremos aqui disponibilizando no canal EBD em Ação. Quero agradecer a você que é inscrito no canal. Agradeço pela tua inscrição, te agradeço pelos teus likes, te agradeço pelos teus comentários e pela tua divulgação do nosso trabalho. E você que está acessando pela primeira vez o canal EBD em Ação e ainda não é um inscrito, eu convido-te, venha inscrever-se no nosso canal. Observe no canto direito do seu vídeo que vai ter a palavra com letras brancas inscrever-se. Clique nela e torne-se um inscrito do nosso canal. Tornando-se um inscrito, você vai assistir os vídeos do canal. Se gostar dos vídeos aula, dê bastante joinha, bastante like, dizendo gostei. E você pode divulgar, pode comentar. Sempre que posso, estou respondendo os comentários dos nossos alunos aqui no canal EBD Ação. Você também pode ativar o sininho que está no canto direito aí. Você veja o sininho, clique nele, então você ative o sininho, porque quando você ativa o sininho, toda vez que eu postar vídeos novos aqui, e eu posto toda semana, você vai receber uma notificação como se alguém estivesse dizendo: corre no canal porque tem vídeos novos. Aí você vai assistir esses vídeos em primeira mão. E assistindo, não se esqueça, dê um like, dê um joinha, depois você pode divulgar, comentar e compartilhar nas suas redes sociais estes vídeos. Você também pode estar acessando vídeos de trimestres passados, vídeos de trimestres de anos anteriores. Eles estão disponíveis através de playlists, que são pastas que dentro de cada pasta está o trimestre inteiro de vídeos, aulas comentados. Acesse ali, assista, dê o joinha, divulgue e compartilhe no nosso canal. Sempre será você bem-vindo ao nosso canal EBD em Ação. Divulgue, fale para os seus amigos, para os seus irmãos que há um canal de Escola Bíblica Dominical comentando as lições bíblicas para que você tenha subsídio, tenha algo a mais, possa acrescentar no seu plano de aula, no seu plano de ensino, e assim você vai para a sala de aula, vai dar uma aula de qualidade, os alunos vão sentir-se cada vez mais interessados pelas suas aulas, aprenderão cada vez mais das palavras que você possa falar, principalmente a palavra de Deus, e eles então atingirão a maturidade cristã. A lição de hoje, a lição de número 8, datada do dia 23 de fevereiro de 2020, traz o título: A Obra Salvífica do Senhor Jesus Cristo. O texto do dia está em Hebreus 9:12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. A síntese: não existe urgência mais destacável em nossas vidas do que a garantia de nossa salvação em Jesus Cristo. O primeiro tópico fala sobre sacrifício, mas o que é sacrifício, principalmente, como diz o texto aí, no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, o sacrifício está relacionado a obras de valores. Por exemplo, os ricos ofereciam um touro no Antigo Testamento como sacrifício pelo seu pecado. Outros de classe média ofereciam uma ovelha ou um cordeiro pela remissão dos seus pecados. Os mais pobres ofereciam um pombinho, mas tudo tinha valor. Todas essas ofertas valiam muito. E ainda tinha as ofertas de manjares, outros tipos de sacrifícios que requeriam também valores. Tudo havia um valor. Então, no Antigo Testamento, o sacrifício está relacionado exatamente aos tipos de ofertas. São diversos os tipos de ofertas. Oferta pela paz, oferta pelo pecado, oferta pela culpa, oferta de gratidão, e entre elas iam os animais, as aves, ou os cereais também eram oferecidos nesse tipo de sacrifício. Já no Novo Testamento, a figura de sacrifício não está mais relacionada às coisas que estão à nossa volta, ou às coisas que temos a posse, mas está relacionada exatamente sobre o nosso culto. Sacrifícios de louvor, sacrifícios de adoração,
Que tipo de sacrifícios estamos fazendo? A oração, mortificar as obras da carne, rejeitar os desejos das obras da carne, deixar de amar o mundo, são obras de sacrifícios. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É nós condicionarmos viver uma vida pia, uma vida santa, uma vida de santidade. Isso requer renúncia, que não deixa de ser um sacrifício. Então nós precisamos renunciar a todas as coisas que sabemos que são condenadas pelas palavras, apesar de ser aparentemente coisas boas. Não vamos dizer que o pecado seja ruim, que dói, que causa um... Não, senhores, o pecado ele é como um prato muito bem preparado, mas as consequências desse prato é que são a questão do pecado. Senão ninguém vivia afundado no pecado. O pecado é aparentemente algo bom, mas a questão é os resultados e as consequências do pecado é que levam à destruição do ser humano. Então nós sabemos disso, renunciamos àquilo que aparentemente é bom, que aparentemente é um prato. Sabemos o resultado disso pela Bíblia e optamos por não usufruir, fazer usufruto desse tipo de vida. No caso dos jovens, alguns falam, vamos curtir a vida, aproveitar a vida. Então eles não sabem o que é aproveitar a vida, de viver uma vida de alegria. Para eles é bailes, é bebidas, é mulheres, são drogas, e etc. e tal. Então nós fazemos o nosso sacrifício rejeitando isso e obedecendo a palavra de Deus. A vida do cristão é uma vida de renúncia. O que é o cristianismo para a juventude atual? Seguir a Cristo não é nada fácil. Ele disse assim, se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Cruz, naquele primeiro século, tinha sinônimo de maldição, sinônimo de morte. Quem morria em uma cruz é porque era amaldiçoado, tinha feito alguma coisa grave, era dos bandidos de mais alta periculosidade que a população não queria nem olhar para ele. Tamanho era a rejeição de quem morria numa cruz. E Jesus está dizendo exatamente isso, que no primeiro século os cristãos não entenderam o que é tomar a cruz, ir para a maldição, ir para a morte. Ele não está prometendo nada, ele não disse, vinde após mim e eu vou tornar vocês riquíssimos. Vinde após mim e a vossa vida será muito fácil, muito boa, cheia de alegria, paz, felicidade. Ele não disse, vem após mim e a vossa vida será com ausência de sofrimento. Não disse nada disso. Ele disse, no mundo tereis aflições. O apóstolo Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, que alguns acreditam ao contrário, que você pode tudo, pode decretar, pode adquirir tudo, que Deus vai te dar tudo, mas ele não está dizendo nesse aspecto. O contexto nos mostra isso. Paulo está dizendo no contexto de que ele aprendeu a ter fartura, mas aprendeu a contentar-se com não ter nada. Aprendeu a ter muito e aprendeu a passar fome, passar sede, necessidade, sofrimento. E em ambos ele está instruído a ter o que vier pela frente. E ele pode todas as coisas no que fortalece. Isso é cristianismo. Você saber adorar a Deus na alegria, na tristeza, no luto e com a ausência de alguém, na família ou de todos. Isso é cristianismo. Isso é renúncia. Tópico 3 fala no verdadeiro sacrifício. No caso do Antigo Testamento, não poderia ser sacrifícios que estavam sobrando. Quando Cristo destaca a oferta da viúva, não é porque tem que ser a menor oferta, não, é porque ela deu o que ela tinha. As pessoas dão o que sobram. Não, dar o que sobra não é uma virtude, mas dar com o coração o que você tem. O que tem de maior valor não são as sobras que deveriam, porque nós temos algumas sobras de animais que não estão mais tendo condições de venda, de criação, vamos doar para a oferta. Isso não é sacrifício. Então o sacrifício no Antigo Testamento tinha a ideia de uma perca. Você tem algo, uma posse, você perde ele em prol de um bem maior. Eu estou perdendo, estou matando, estou doando, fico sem, mas eu estou doando, eu estou me sacrificando. Essa é a ideia de sacrifício no Antigo Testamento. Então não é da sobra, do que sobeja, mas daquilo que você estima, que você ama, você abre mão dele para oferecer para Cristo. No caso de Cristo, como a lição aponta, Cristo é o nosso sacrifício. Os judeus tinham a maior festa de celebração, era Páscoa. Então era a maior festa. E Paulo está dizendo, Cristo, nossa Páscoa. Cristo é a nossa maior festa de celebração. Porque os judeus, eles viveram por mais de 400 anos como escravos.
E a Páscoa simbolizava a retirada dessa escravidão sobre as costas dele. Sair do Egito e atravessar o Mar Vermelho e ir para uma terra de descanso. Não estamos mais escravos dos egípcios. Era a maior festa. E isso representa, Paulo está falando em linguagem figurada, que Cristo é a nossa Páscoa, Cristo é a nossa saída do mundo de escravidão. As pessoas viviam sendo escravas dos demônios, escravas dos vícios, escravas do pecado, no Egito, que simboliza o mundo, e atravessou o mar, atravessou o rio, através a passagem, né? Páscoa, passagem, passamos de uma vida para outra. Aquilo que Paulo diz, Deus nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. É uma passagem de um lugar para outro. Lógico, de um lugar pior para um lugar melhor. De um lugar que é um inferno, que é uma escravidão, para um lugar que é o paraíso. Por mais que a nossa vida nós soframos, temos tribulações, mas a nossa caminhada ela está indo para um lugar de descanso, um lugar que é o céu. O lugar que a Bíblia diz ali, não haverá mais choro, nem pranto, nem tristeza, nem dor. Então Cristo é o nosso maior valor, nosso maior sacrifício. Ele é chamado Cordeiro Pascal, Cordeiro da Páscoa, porque os judeus comiam, né, na época da festividade da Páscoa, ervas amargas e comiam a carne do cordeiro assada. E se lembravam então que as ervas amargas era sinônimo de tudo que eles passaram de sofrimento, de angústia no deserto. O deserto sempre deixa cicatrizes de lembranças de sofrimento. Então a nossa vida é pautada sim de tribulações, mas de vitórias, de guerras e de vitórias, de lutas, mas de vitória. A nossa vida cristã, no mundo tereis aflições, a tribulação produz a paciência a experiência, mas o Cordeiro Pascal, que nos tirou da terra de escravidão, está nos levando para o reino do Filho do seu amor, que é os céus, as mansões celestiais. O papel de remir o pecado, os animais do Antigo Testamento simplesmente cobriam o pecado para que Deus não olhasse para o pecador e visse ele como pecado e destruísse. Então cobria o pecado para que ele pudesse se aproximar de Deus. Agora, Cristo ele tira o pecado. Ele pega o pecador e deixa o pecador remido, tirado o pecado da vida dele, perdoado como justos, nos torna justos, sem merecermos. Esse é o sacrifício do nosso Cristo. A salvação é o maior milagre. Por que a salvação é o maior milagre? Porque não existe outro meio pelo qual devamos ser salvos. Salvo do quê? Salvo do pecado. Liberto. Mudar a natureza interior do homem. O espírito e a alma não existe na medicina. Alguém que muda a natureza do indivíduo. Não existe. Agora, o Criador, o Senhor Jesus Cristo, pelo seu poder, pelo seu sacrifício, ele torna a alma do homem justa. O homem que vivia pecado, vivia em pecado, agora ele é uma nova criatura, com atitudes diferentes. É assim que Cristo faz com o pecador. Nos limpa, torna justo, não deve mais nada. O segundo tópico fala da reconciliação. Mas o que é reconciliação? É voltar de novo a ter relações amigáveis, relações afetivas. Quando uma pessoa, ou quando entre duas pessoas há uma amizade, e essa amizade é interrompida, eles não têm mais diálogo, não estão mais juntos para comungar, para comer junto, para dialogar, para se abraçar, para desfrutar, para partilhar. Eles não têm mais isso. Então precisa de uma reconciliação. Eles vêm novamente, um pede perdão para o outro pelas ofensas, e a partir daí volta de novo os laços amigáveis, voltam a se falar, voltam a conversar, voltam a dialogar, a compartilhar. Então Cristo nos reconciliou, porque o homem foi feito sem pecado, mas ele pecou, optou por pecar, e o pecado é inimigo, o mundo é inimigo de Deus. E o diabo é o arqui-inimigo de Deus. E ele trouxe todas as consequências para a vida humana, então nós estamos distantes de Deus, sem diálogo, sem comunhão, sem compartilhar nada um com o outro. Mas aí, através de Cristo, foi Cristo que nos reconciliou, através da cruz. É como se ele pegasse na mão do pecador e na mão do próprio Criador, Deus, e fizesse a reconciliação através do seu sacrifício. Aí o homem voltasse de novo a ter paz com Deus, a ter comunhão com Deus, a ter diálogo, a oração, a participar com Deus de novo da coinonia, da comunhão com o seu Criador. Isto é reconciliação. Então, quando fala no tópico 2 aí do segundo tópico, que o protagonismo de Deus no ato da reconciliação, significa que a atitude não é nossa.
Nós não temos essa iniciativa. Por quê? Porque estamos mortos em ofensas, em pecados. Não há quem busque a Deus, não há quem entenda. O homem não busca, o homem não entende, está separado. Então foi Cristo que resolveu isso. Eu vou libertar essas pessoas, vou reconciliar, tirar o pecado, redimir novamente, trazer para comungar comigo. Então a iniciativa é totalmente de Deus, como disse já em outros textos, a reconciliação. A reconciliação por meio da cruz. Não é por atitudes humanas, não é através de boas obras, não é através do homem tentar se policiar que vai ter a reconciliação. A reconciliação não ocorre, não haverá reconciliação pelas nossas próprias atitudes, mas é a atitude de Deus, limpando o homem, perdoando os pecados, transformando, regenerando. São tudo obras do Altíssimo que nos fazem novamente em reconciliação com Ele. O terceiro tópico fala da redenção. Mas o que é redenção? Uma possível explicação sobre a redenção para que entendamos o que significa redenção. Redimir, não é? O que significa redimir o pecador? No período da escravatura, quando um escravo estava no mercado para ser vendido, ele ia ser vendido para se tornar escravo de uma outra família. Então, às vezes, pegavam seus escravos e colocavam no mercado. E alguém pagava um preço por aquele escravo para ele trabalhar para si. E ele era dono, fazia o que poderia fazer, tinha poder sobre até a própria vida do escravo, quando eles compravam. O escravo era uma propriedade, como se fosse um objeto. Mas alguém poderia ir lá e comprar um escravo e dar a ele a liberdade. Dizer, você está livre, eu comprei, agora você vai. Foi exatamente isso que Cristo fez. Redenção é exatamente isso, é alguém pagar pela nossa liberdade. Então Cristo fez o que? Ele foi na cruz e pagou. Paulo diz que houve um preço. Alguém diz assim, a salvação é de graça, a salvação é pela graça, o meio é a graça. O salmista fala que o valor da sua alma é caríssimo, muito caro. Então houve um pagamento, houve um resgate, pagar para resgatar a pessoa que está aprisionada. Então é dar liberdade para ela, deixar ela livre, deixar ela que vá. Isso é redenção. Então, redenção, resgate, tem a ideia de pagamento, né? Quando a Bíblia fala que ele nos redimiu de todo o pecado, nos pagou o pecado. Paulo diz que nós tínhamos um preço, a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, estava no meio de nós, o valor do nosso. E ele pagou, arrancou essa cédula que era dívida e foi lá e pagou no meio de nós. Agora estamos livres, gravou na cruz e pagou. Depois você lê Colossenses 1:14. Pedro até diz que sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste comprado, que é a ideia de redenção, redimido, comprado para ser livre, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então tem um valor. Qual que é o valor de uma alma? O valor de sangue. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro, vale, mas qual que é o valor dela? O valor de sangue. Não existe preços em reais na moeda. É o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. Aí tem outros exemplos de redenção, como Boaz, como Gomer, que vocês vão ler na lição, o professor vai explicar sobre esses aspectos da redenção. O que era o remidor, parente que pagava a dívida, ou que redimia a família, ou que permanecia com a semente, né, com o nome da família. Vocês leem essas características aí nos livros que a lição está recomendando. Então, no Antigo Testamento nós temos que a graça de Deus se é manifestada, trazendo salvação a todos os homens, ensinando que, renunciando à vida ímpia, vivamos uma vida pura. Aí ele fala que foi com o sangue de Cristo que nós fomos comprados. Os escritores hebreus também traz a ideia do sangue que compra, que redime, o sangue que transforma. E a lição ainda fala no tópico 3 da expectativa da redenção futura. Isto é, não é somente agora, mas para uma salvação no futuro, para uma vida ilibada no futuro, para uma vida eterna com Deus, uma vida de esperança. Porque a ideia de comprar para vir para Deus e viver uma vida a partir de hoje, uma vida santa, justa e pia, ela nos leva ao céu, à eternidade com o nosso Deus. Então a eternidade do cristão será na presença de Deus, livre de todas as influências do pecado e de todas as consequências do pecado. Que a salvação ela vai também aonde o pecado entrou na vida humana, entrou no espírito, entrou na alma, entrou no corpo e no habitat. Então Cristo começa libertando o espírito do pecado, de espírito, a alma dos pecados da alma, o corpo que vai ser transformado, vai ser revestido da imortalidade, vai ser incorruptível, e depois um novo céu e uma nova terra. E esse resgate e essa redenção
ela aplica para o futuro, onde estaremos nesse novo céu e nesta nova terra com uma vida totalmente boa perante Deus, uma vida com a ausência das consequências do pecado. Não teremos mais influência, como diz João, ali não haverá mais choro, nem tristeza, nem dor, porque todas essas coisas são passadas. Por que foram passadas? Porque foram redimidas, foram limpas através do sangue precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, professor e professor, nós recomendamos que você dê uma olhada no livro de teologia sistemática. Procure alguns livros de teologia sistemática pentecostal para saber um pouquinho no quesito lá da salvação. Aí você pode aprender sobre a justificação, sobre a redenção, sobre a remissão, sobre a adoção, que tudo faz jus ao assunto que estamos estudando. Para que os jovens tenham uma bagagem maior, tem um discernimento maior, biblicamente falando, do que seja a redenção, a remissão, a justificação, a regeneração, que são estudos específicos na teologia da salvação. Portanto, professor e professora, que você tenha uma excelente aula, que Deus em Cristo te abençoe.